dado que este encontro e esta conversa tem como objeto as palavras, eu confesso que passei alguns dias a tentar encontrar a forma de iniciar esta minha intervenção e acho que encontrei. Eu folgo muito em estar aqui. E folgar exatamente neste sentido de festividade, de partilha e de alegria, que é o facto de nós estar com estas duas pessoas extraordinárias e convosco, que tiveram a generosidade de nos vir nesta tarde com o sol maravilhoso que nos está lá fora. Por outro lado, também a razão deste folgar tem a ver com algo que para mim é fulcral e cada vez mais urgente, que é a possibilidade das pessoas conversarem. Eu creio que um dos nossos maiores déficits democráticos e muito específicos do nosso país, que tem necessariamente a ver com a história deste país, é uma generalizada ausência de conversa. Eu tenho muita experiência de ver ou assistir a espetáculos, ou exposições, ou concertos, e no fim tentar ouvir o que é que as pessoas conversam sobre aquilo que assistiram. Entre si, com os famílias, com os namorados, com as namoradas, com os amigos. E é sempre muito, bastante vezes, uma enorme desilusão, que as pessoas se limitam a dizer gostei, não gostei, e passam imediatamente para outra conversa que pouco tem a ver com aquilo que acabaram de assistir. Eu acho que isto é um déficit de educação, ou de sistema de educação, melhor dizer. E, sobretudo, um déficit de constituir um discurso sobre aquilo que nos emociona, ou sobre aquilo que, de alguma forma, passa a constituir parte da nossa biografia, para que assistimos a esse espetáculo, a esse conceito. Eu mesmo poderia dizer dos livros, quantas vezes é tão difícil ouvir pessoas a falar sobre livros que leem. E, contudo, a conversa é, porventura, um instrumento e o fundamento da criação das comunidades. Sem conversas não há comunidades que se instalem e que se desenvolvam e que se constituam e que germinem e transmitam a sua energia. Portanto, é muito grato ver essas pessoas aqui a conversar connosco. Na sua generosa leitura do que o Lúcio fez do meu texto, alguns aspectos que, porventura, eu vou repegar para tentar responder a algumas questões que ele coloca e, eventualmente, sublinhar outras. Respeito que nós, a espécie humana, tem a sorte, o privilégio de poder contar com um dos instrumentos mais preciosos que lhe permite ser, de facto, uma espécie humana. E esses instrumentos, que é o software dos softwares, demorou centenas de milhares de anos a ser criada, a constituir-se, existe antes de nós, permanecerá para além de nós individualmente, para além de nós como humanidade, a aparecer, ficar só a Terra. Isto são as palavras. As palavras, um instrumento extraordinário que nos é dado enquanto espécie humana, mas faz constituir mesmo a espécie humana. Os mais pessimistas dirão que as palavras vão desaparecer, os jovens já não são capazes de constituir uma frase com saber predicar e com direto. É uma visão relativamente pessimista e mesmo que muitas vezes isso aconteça, é um vocabulário
que é muito reduzido, em alguns casos, né, tanto nos jovens, nas entes dos jornalistas. Apesar disso tudo, há, por outro lado, um arquivo gigantesco que, ao longo dos milhares de anos, se foi constituindo. Vocês agora imaginem a quantidade de palavras que esse arquivo se constitui, mais as outras que vão ser criadas todos os dias, todas as semanas, à escala mundial. Isto acho que é uma coisa absolutamente extraordinária e é mérito, naturalmente, da nossa condição humana. Mesmo que haja línguas que vão desaparecendo, e a verdade desaparece, felizmente começa a haver também a preocupação com o arquivo, o registro dessas mesmas línguas. E, portanto, eu creio que não devemos esquecer este material precioso que nós temos e do qual dispomos para nos constituirmos enquanto comunidade. As palavras, para responder já à questão colocada pelo Lúcio, as palavras não constituem toda a linguagem do ser humano. As palavras fazem parte do dispositivo que é a linguagem, onde, usando a terminologia mais filosófica, o ser dita. Mas são apenas uma parte dessa linguagem. E o mais importante, porventura, das palavras não é o facto de elas nomearem as coisas e fazer com que as coisas existam, sem palavras, sem nomes, as coisas não existam, mas é a possibilidade de nós comunicarmos entre nós a existência dessas coisas. Essa possibilidade de nós podemos comunicar e nos referirmos ao mundo, que é o mais fascinante das palavras. Mas, independentemente dessa beleza, independentemente desse arquivo magnífico que as palavras constituem, há uma questão fulcral e que tem a ver com o uso das palavras. As palavras, em arquivo, as palavras existem em abstrato, com toda a sua beleza. Mas quem usa as palavras e a forma como nós usamos as palavras é que determina, de facto, a eficácia, a espiritualidade das palavras, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de exaltação, a sua capacidade de permitir a rebelião ou exatamente